sou autor. Costumo me definir não apenas como autor, mas como um jovem cristão, patriota, nascido líder e, sobretudo, consagrado às letras, que é onde eu atuo, é a minha forma de expressão. Então, sou autor e também vou facilitando outros autores na publicação de livros, por isso também diretor da Luz e Livros, editora de Angola, que está a exibir lá fora. E pronto, o universo das letras é infinito, há variadas oportunidades. Nós precisamos disso, você não precisa ser um autor para precisar das letras. Vamos assim dizer que as letras elas surgem porque em algum momento da história humana o ser humano percebe que, como dizem os latinos, dito volat, escrito permanente, não é? As palavras voam, mas a escrita permanece. E surge, na verdade, as letras surgem num cenário de negócios. Entre os babilônios, entre os egípcios, foi-se percebendo aquela necessidade dos contratos, aqui falando da senhora jurista, não estarem apenas na forma oral. Vamos combinar algo, vamos acertar algo. A oralidade já não é bastante, porque numa hora a gente fala uma coisa, se eu vos perguntar o que eu falei há um minuto, vocês só vão se lembrar se calhar do passo prosperidade a todos. De resto não vão conseguir, vamos lá, literalmente reproduzir aquilo que eu falo. Então a memória é traiçoeira. A escrita ela surge como uma espécie de memória externa. O ser humano percebe em algum momento que é preciso escrever para registrar fielmente as ideias. E claro, com a imprensa de Gutenberg, a escrita ganha uma outra importância, porque até o século XV era um privilégio enorme saber ler e escrever. E pronto, o século XV já há muito tempo, mas para os angolanos, ler e escrever foi privilégio pelo menos até 1965, porque os dados mostram que até 75 apenas 15% dos angolanos sabiam ler e escrever. Isso quer dizer que entre 10 pessoas, apenas uma e meia sabia ler e escrever. Foi o esforço do governo do Neto e os governos a seguir que trouxeram isso para números mais animadores. Isso quer dizer também que a nossa cultura com as letras é uma coisa muito recente. Tanto que as pessoas ainda não percebem o valor de um livro, o valor de um texto, o valor de uma coisa. Aliás, nós vivemos numa tradição extremamente oral, não é? Em África existem, lá no sul de onde eu venho, existem os sekulo, que são os mais velhos, existem os soba. Em África existem os tais griotes, não é? Que eram os mestres da oralidade. O nosso conhecimento sempre foi transmitido oralmente. Há um poeta africano que diz: em África, quando morre um mais velho, é como se morresse uma biblioteca, ou fosse enterrada uma biblioteca. Então, nós somos extremamente orais. Só que a oralidade tem extremas limitações também, que são aquelas que eu estou a dizer aqui. A oralidade não permanece. E existem coisas que são tão, mas tão importantes, que elas precisam permanecer. É aqui que entram as letras. E, obviamente, isso tem um lugar aqui. Porque, por mais que não pareça, quando você vai criar uma startup, você vai precisar de um copyright, você vai precisar da apresentação de um documento, você vai precisar de uma carta, você vai precisar de uma carta de apresentação, e tudo isso é o mundo das letras. Ora, o mundo das letras não funciona como o mundo da oralidade. O que é que existe na oralidade? Nós temos aqui um contexto onde tem o orador, tem o auditório, tem a audiência, tem esses elementos reais que tornam a comunicação orgânica. Eu posso meio que me perder e vocês me ajudarem, posso olhar aqui para a África que eu conheço, doutora África, eu sinto-me um bocadinho mais animado, alguém pode bater palma, eu fico com ilusão, que nem os pregadores, né? E isso tudo são aspectos da oralidade, a escrita não tem isso. A escrita, na verdade, ela exige que haja um culto, sobretudo, da própria vida interior, não é? Não é à toa que as sociedades que desenvolveram a literatura se tornaram sociedades mais conscientes e desenvolveram-se muito mais rapidamente do que as nossas sociedades que ficaram pelo oral. Então, para tu escreveres, tu não vais ter, por exemplo, alguém aqui a fazer assim, para concordar, né? Tu não tens isso, tu não tens sequer uma sala. No fundo, o que você faz é aquilo que em língua nós chamamos de solilóquio. É uma coisa parecida ao monólogo, mas quem já assistiu teatro vê alguém aí à frente a falar sozinho e tal. É um solilóquio. Quando você vai exercitar a escrita, tá você e você. Porque se houver pessoas a conversarem, tu já atrapalhas tudo. Porque nós estamos a falar de algo que exige um processo criativo muito profundo. Então, como transformar ideias em letras? Essa é a questão que se coloca aqui. Nós, sobretudo, precisamos primeiro entender essa diferença de que eu falei. As letras são diferentes da oralidade. Portanto, você vai precisar de um ambiente em que tu não contas com auditório, não contas com audiência,
só contas com um papel e com 23 a 26 letras que fazem o nosso abecedário, estão entregues a ti. Eu não sei o que você vai escrever, não sei o que você vai tirar da tua cabeça, mas isso vai exigir, já que você não tem domínio de um auditório, não tem domínio de uma audiência, o que você mais precisa é ter domínio da língua. A escrita exige um domínio da língua. Porque assim, quando eu estou a falar convosco, eu gesticulo e vocês me entendem melhor, não é? Eu indico e vocês me entendem melhor. Quando eu vou escrever, eu não tenho nada disso. Por isso é que os escritores são, por excelência, aqueles que mais exploraram os recursos linguísticos. Porque na escrita, tu só tens a língua como ferramenta. Se tu não conheces a língua, tu te perdes na escrita. Tem gente que fala tão, mas tão bem, mas escreve pessimamente. Falar não é escrever. É uma dimensão outra da língua. Tu precisa de um exercício de domínio verbal muito maior. Por isso é que para mim, quem fala de verdade precisa saber escrever. Enquanto tu não escreves, tu não sabes a diferença entre o acraseado, o asencrase e tal e tal. Quer dizer, a escrita é uma dimensão diferente. E se vocês realmente, mesmo os oradores, se quiserem ter um domínio fantástico da fala, eu acho que o primeiro gigante que precisamos derrotar é o gigante da escrita. Né? Então, claro, a gente vai também pensar no público-alvo, isso, claro, influencia a escrita. Eu não escrevo para uma criança como escrevo para um adulto. Lembro-me de estar a revisar um livro de um pastor que ele escreveu. Como é que é? Aqueles que... Como é que é? Aqueles que namoram. As moças que namoram. As moças que namoram e beijam, uma coisa parecida, são bandidas. É uma expressão super dura, por exemplo. E eu vou me sentar com essa pessoa e ele vai dizer, olha, eu quero que esse livro seja lido na Assembleia Nacional. Mas tu já estás a usar termos vulgares, por exemplo. Né? Então o público muitas vezes vai moldar a nossa escrita. Isso é natural na comunicação. A gente pensa no nosso destinatário e a gente deixa moldar. É o que o Aristóteles costumava chamar de pathos. Né? O pathos é, sobretudo, esse carisma que nós temos de nos conectar com as pessoas que estão do outro lado. Eu preciso imaginá-los. Então, se você quer escrever, tente pensar em quem você vai escrever. Isso eu estou a falar mesmo, seja para livro, seja para copywriting, isso é essencial. Depois, claro, existe o ethos, que também é importante, né? já fazendo aqui salva de uma palavra que eu ouvi. E os gregos costumavam definir o ethos como a autoridade. Mas qualquer um que queira hoje escrever, qualquer um que queira hoje falar, precisa entender que nós já não lemos livros, nós hoje lemos pessoas. Na medida que você... Por exemplo, a mim você não conhece. Provavelmente você não vai ter interesse pelo meu livro. Mas se eu for uma autoridade social, provavelmente, mesmo que eu escreva como defecar melhor, perdão aí, vocês vão querer comprar o livro, não? Então a autoridade é um elemento importante mesmo na escrita. E claro, dentro do copywriting é aquilo que chamam de textos institucionais. O que é o institucional? É quando eu vou escrever sobre a minha visão, as minhas crenças. Instituição pode ser eu, pode ser a minha empresa, pode ser a minha startup. A minha visão, a minha empresa e, sobretudo, as minhas conquistas. Então, se você é alguém que faz copywriting, tem aí um site, escreva sobre as suas conquistas, escreva sobre as reuniões que você teve, quando você sair daqui, estive no sítio tal e tal e tal. Isso gera autoridade, não é? Eu mesmo vou fazer isso. E, claro, fora disso, nós temos algo que gera autoridade, os gregos chamavam de logos. E o logos é isso que nós estamos a fazer aqui. Você precisa mostrar que você tem domínio do assunto do que você está a escrever ou falar. Né? É o que eu chamo de marketing de conteúdo. Ser capaz de sanar dúvidas que existem na área que você está a operar. Isso também é através de textos. Por exemplo, eu estou a sanar um bocadinho de dúvidas que vocês eventualmente tenham no mercado das letras. E à medida que vocês vão me ouvir, vão pensar que eu tenho alguma credibilidade, penso, e provavelmente vão me solicitar com mais facilidade. Então, essas sim são genericamente, essas são genericamente as ideias que eu iria passar sobre o transformar ideias em letras. Eu espero que vocês tenham retido uma outra coisa. Se não tiverem retido, eu repito, dito volátil, escrito permanente. Né? As palavras voam, a escrita permanece. Sejam nobres, escrevam, porque o livro enobrece as ideias. Uma coisa é falar, outra é tê-la escrita. E esse é o objetivo de escrever: registrar, preservar e transmitir numa amplitude que a oralidade não permite. Obrigado.
letras e podem, por favor, aproximar-se. Boa tarde a todos. Serás dos